Olá, estudantes do nono ano do ensino fundamental, sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. Eu sou a professora Luíse Coutinho, estarei junto com vocês no nosso chat, participando das interações aí dos exercícios da aula de hoje, que é uma aula sobre a formação da União Europeia e de outros blocos regionais na Europa e na Ásia, parte 2. Então, nós daremos continuidade no que tratamos na aula de ontem. E quem vai ministrar a aula para a gente é o professor Antônio Russo. Tudo bem, professor? Oi, Luiz, tudo bem? Um abraço aí, uma boa tarde a todos, boa tarde aos alunos do nono ano, aos professores e a todos que irão aí acompanhar a mais essa aula, né? Antes de começarmos, vamos ver o que vamos trabalhar, né, professor? Exatamente. Vamos conhecer a habilidade que trabalharemos na aula de hoje, a habilidade do currículo paulista. A habilidade é analisar a formação de blocos regionais da Europa e da Ásia, comparar as suas características e relacionar com a atuação de blocos de outras regiões do mundo. A unidade temática é mundo do trabalho e o objeto do conhecimento é transformações do espaço na sociedade urbano-industrial. Nós começaremos o trabalho de hoje assistindo a um vídeo, Impactos da saída do Reino Unido da União Europeia. São limitados. Vamos lá? E foi indo às urnas em um referendo que os britânicos decidiram deixar a União Europeia. De acordo com o Banco Central, a decisão não deve impactar a relação comercial com o Brasil. No meio da tarde, o Ministério da Fazenda divulgou nota afirmando que a situação do Brasil é de solidez e segurança e que o país está preparado para atravessar possíveis períodos de instabilidade externa por conta da saída do Reino Unido da União Europeia. Também por meio de nota, o Ministério das Relações Exteriores disse confiar que a decisão do Reino Unido não vai deter o processo de integração europeia. O Itamaraty lembrou que a parceria entre Brasil e União Europeia vai completar 10 anos em 2017 e que abrange 32 setores. A nota também afirma ser prioridade a negociação para um acordo entre o Mercosul e o Bloco Europeu e que o Brasil vai reforçar a relação comercial com o Reino Unido. As trocas comerciais entre Brasil e Reino Unido chegaram a 5 bilhões e 700 milhões de dólares em 2015, com saldo positivo para o Brasil de quase 107 milhões de dólares. As exportações brasileiras para os britânicos representaram 1,5% do valor total de vendas para o exterior no ano passado. Os produtos mais vendidos pelos brasileiros aos britânicos foram ouro, minério de ferro e café. Por outro lado, o Brasil comprou mais medicamentos, automóveis e inseticidas do Reino Unido. Para o chefe do Departamento Econômico do Banco Central, os impactos da saída do Reino Unido da União Europeia a curto prazo são limitados. Para fins de balanço de pagamentos, para fins de os impactos de curto prazo em termos de fundamentos são limitados, como eu mencionei. Em termos de mercados, claro que essa saída agrega incertezas no curto prazo, né? No cenário interno. Isso é possível que a gente observe oscilações, né? Aí no preço de ativos, aí, como de fato já tem sido observado. O Banco Central está preparado para situações dessa natureza. O regime de câmbio flutuante tem se mostrado exitoso. No final da tarde, o embaixador britânico conversou com o ministro da Fazenda, Henrique Meireles. Falamos sobre a importância de manter até aumentar a colaboração entre o Reino Unido e o Brasil em várias pautas. Por exemplo, investimento em infraestrutura, financiamento de projetos verdes na luta contra a mudança climática. Tudo isso num sentido, se posso citar a frase utilizada hoje pelo Itamaraty, de reforçar em novos moldes uma relação estratégica entre o meu país, que é o quinto maior economia do mundo, e o Brasil, que também tem uma economia de mais ou menos o mesmo tamanho. Esse vídeo aí, ele ressalta a importância, né, dos acordos comerciais que foram feitos e vão ser feitos aí entre a Inglaterra e o Brasil e mostrar que não haverá, né, um baque tão profundo entre os dois países
com a saída aí do Reino Unido, né, que aconteceu isso em 31 de janeiro de 2020, como vocês viram na aula anterior, né, em cima aí das questões aí da União Europeia. Então, vai ter acordos com a União Europeia, como vocês viram também na aula anterior, e também acordos, né, com a Inglaterra, né, precisamente aí com o Reino Unido. Bom, finalizando essa parte aí da União Europeia, que a gente viu, né, bem claramente aí na parte 1, nós vamos entrar na comunidade dos Estados Independentes. Antes de falar sobre a CEI, a gente vai falar sobre um pouco aí da União Soviética e o seu desmembramento. Então, a gente vai acompanhar o mapa, né, mostrando aí as 15 ex-repúblicas soviéticas, né. Então, elas estão divididas aí por grupos, né, com características semelhantes, tanto na parte física como na parte econômica e cultural. Então, nós temos aí a parte da Eurásia, né, que está em vermelho, a parte da Ásia Central, que está em verde, o leste europeu, né, que tem aí a parte amarela, os estados bálticos, né, principalmente aí a Letônia, a Estônia, a Lituânia, e a região da Transcaucásia, que está em rosa. Então, esses países, na realidade, essas repúblicas, até dezembro de 1991, eram repúblicas, né, da União Soviética, né, da URSS, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A partir do momento que houve a dissolução da União Soviética, em 16 de fevereiro, a Lituânia, né, sai da União Soviética e já vai, né, buscando a entrada para a União Europeia. E depois, logo em seguida, no mesmo ano, a partir do mês de agosto, Letônia e Estônia fazem o mesmo. E aí, a formação da Comunidade dos Estados Independentes são formados por 12 ex-repúblicas soviéticas, né? Então, excetuando-se as 3 que eu citei anteriormente para vocês, as outras 12 formam aí o que nós chamamos de Comunidade dos Estados Independentes. Então, para vocês conhecerem aí, tem um outro mapa mostrando aí as 15 repúblicas, né? Aí, excetuando a número 4, que é a Estônia, a número 8, que é a Letônia, e a número 9, que é a Lituânia, as demais fizeram um acordo e se transformaram aí, né, numa cooperação econômica de todas essas 12 repúblicas. É lógico que a Rússia é a principal delas, né, porque já era, quando era a União Soviética, continuou sendo a principal, né, depois da dissolução da União Soviética, tendo aí, né, um comando político, econômico e até militar perante as outras repúblicas. Tá, ok? Só para mostrar aí o mapa da localização da Comunidade dos Estados Independentes, para vocês terem uma ideia, né, que pega tanto a parte da Europa como a parte da Ásia, como a gente, né, até comentei antes para vocês. Então, só para vocês terem aí uma localização geográfica da região aí das comunidades dos Estados Independentes. Perfeito? No próximo slide, aí nós vamos ver, né, a bandeira da Comunidade dos Estados Independentes. Então, nós vimos na aula anterior, né, da União Europeia, a gente está vendo aí a bandeira que simboliza aí essa comunidade, né, ela simboliza aí, esse emblema simboliza, no geral, o desejo de parceria, de igualdade, unidade, paz e estabilidade, né, que é uma aspiração da comunidade dos Estados Independentes, mesmo que eles já tinham uma certa unificação, né, eles almejam essa relação aí socioeconômica e política, né, e esse símbolo em amarelo, né, que representa a luz e a vida. Então, da mesma forma que nós vimos anteriormente, né, que a bandeira da União Europeia também tem uma simbologia, a bandeira da Comunidade dos Estados Independentes também tem essa simbologia aí, né? Principalmente quando se fala em paz, né, em parceria, né, em relação comunitária, né, professora? Exatamente. Inclusive, esse emblema, né, esse símbolo, e parece mãos, né, que está todo mundo segurando aquele pontinho amarelo, que é como se fosse um objetivo em comum ali, né? Então, dá para fazer interpretações aí das imagens, até porque, né, quando são criados esses símbolos, eles pensam em algo que, quando alguém observa, já capte logo a mensagem, né? E realmente é uma mensagem, uma imagem que simboliza, né, remete a nós a ideia de união, realmente. Exatamente. Muitas vezes, quando faz essa questão aí de bandeira, né, de símbolos, emblemas, tem até concurso. O Mercosul fez um concurso para ter a sua bandeira,
né, e que até ganhou um argentino, que agora não recordo o nome, ganhou aí, então eles até fazem esses concursos, né, ou, né, tiram essas ideias aí até pelas referências que eles querem, né, da relação dos países, né, que é interessante retratar isso. Exatamente, né? Dos direitos humanos também, foi um sérvio que ganhou, né, o concurso para fazer o símbolo internacional dos direitos humanos, então é bem interessante a gente buscar saber a origem, né, desses símbolos e as ideias que eles transmitem. Então, agora nós vamos ver aí uma tabela mostrando os membros, né, e os antigos membros da CEI. Né, só lembrando que começou com 12, né, e agora nós temos 10 países que pertencem a essa comunidade. Então, nós temos aí, né, a princípio, as 12, né, ex-repúblicas. Né, então, todos aí são membros oficiais, né, com exceção do Turcomenistão, que é um membro associado não oficial, ainda não foi ratificado. Então, ele, apesar de mostrar aí a assinatura em 23 de dezembro de 1991, como os outros, né, ele não foi ainda ratificado. Com o passar do tempo, né, a gente vai ver lá embaixo, antigos Estados-membros, eles não têm mais associação com essa comunidade, que é o caso da Geórgia, que assinou a carta de ratificação para permanecer nesse bloco em 19 de abril de 1994, mas se retirou em 18 de agosto de 2008, né, e com a sua retirada efetiva em 17 de agosto de 2009, por questões políticas, principalmente relacionadas à Rússia. E a Ucrânia, que consideramos aí, na época, a segunda maior potência dessa comunidade, só atrás da Rússia, né, ela assinou em 8 de dezembro de 91, né, ratificou em 10 de dezembro do mesmo ano. Essa carta acabou não sendo, né, oficialmente ratificada, porque ela acabou se retirando em 19 de maio de 2018, né, também com questões aí políticas, econômicas, em relação à Rússia. Né, então, são problemas aí políticos, econômicos, relacionados a essas ex-repúblicas soviéticas. Né. Na realidade, a gente pode considerar certos resquícios, né, que ficaram aí na relação com a maior potência da República em relação às outras comunidades. Né, principalmente com a relação da Ucrânia, que está na Europa, né, era a segunda maior potência aí nesse grupo aí das ex-repúblicas. Então, provavelmente, né, houve, né, alguns desafetos aí que acabou tendo esse problema entre essas duas repúblicas. Né? Exatamente, até porque, de uma certa maneira, acho que a dependência ainda fica, os elementos culturais ainda ficam, então fazer essa separação política e depois criar uma comunidade dentro de um parâmetro de independência entre essas ex-repúblicas não é um processo fácil, né? Não, é complicado, até porque alguns países, algumas repúblicas na época da União Soviética dependiam muito da Rússia, né? O caso da Azerbaijão, Cazaquistão, né? A Bielorrússia já tinha umas certas desavenças, mas tinha uma certa dependência econômica. Então, são países, eram repúblicas que aceitaram esse acordo até mais por questões de dependência econômica do que propriamente por vontade. Vou participar porque aceito essas, né, as questões aí soviéticas na época aí que aconteceu a unificação aí. Tá? Então, é só para deixar aí um adentro para vocês entenderem um pouco sobre essa relação das comunidades dos estados independentes. Na próxima imagem, vocês vão ver, né, a cúpula da CEI reunida. Né? Então, são reuniões aí que fazem, dependendo da situação, mensalmente, trimestralmente, e sempre há um comando. Como qualquer, né, bloco, qualquer cooperação, né, sempre há um comando. Né? Logicamente, né, sempre se direciona a esse comando, principalmente um comando político na CEI, para a Rússia. Né? Então, essa é a relação. Então, quando há uma questão dessa comando, dessas decisões políticas, acaba tendo aí uma influência muito grande da Rússia, né? Que um dos problemas é esse, né? A questão democrática de todos ter, né, a mesma quantidade de votos, né, essa relação política entre as repúblicas. Isso já não acontece tanto quando a gente vê, né, da CEI, quando a gente estuda as comunidades dos estados independentes, principalmente por essa questão de dependência econômica, né, professor? Exatamente. Agora a gente vai fazer um momentinho retrô, né? Um momento retrô, que legal. Retrô de retrospectiva. Aí vai ficar fácil porque vocês vão retroceder aí minutos antes, porque o professor Antônio, na aula de hoje, já pontuou o que vai ser pedido para vocês na atividade. Dá uma olhadinha.
Então, olha só, a primeira pergunta: quais países, após deixarem a União Soviética, se tornaram membros da União Europeia? E 2, o que significa a sigla URSS? Quantos minutinhos, professor? Tá fácil, vou deixar 1 minuto e meio, tá bom, Bruno? 1 minuto e meio. Já já a gente volta. Voltamos, muitas interações, e a questão 2 foi a que mais bombou aqui no nosso chat. O Leandro, a Samile, o Caio, o Pedro Henrique, o Vitor Hugo e muitos outros estudantes responderam aí a questão 2, apontando corretamente: União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Agora, a questão 1, professor, eu só encontrei aqui, talvez mais tarde eu olhe e ache outras, mas eu só encontrei uma correta, que é a resposta do estudante Caio, dos 3 países que, ao sair da União Soviética, correram lá para a União Europeia, né? Que é Lituânia, Estônia e Letônia. Letônia. Olha, até a professora confunde, que são os nomes muito parecidos, mas o Caio acertou. Parabéns, viu, Caio? Muito bem, parabéns, Caio. É isso aí mesmo, né? São os 3 países que, logo que houve a dissolução da União Soviética, eles acabaram entrando, né, para a União Europeia. Nós temos outros países aí também, como a Ucrânia, né, bem lembrado aqui no estúdio, né, que faz parte da União Europeia, que vocês viram ontem. Mas a pergunta é: logo que dissolveu em 1991, 3 países já foram, né, saindo e entrando aí, né, já fazendo aí parte da União Europeia, né, depois de todos os trâmites, que é os países bálticos aí que foram citados. Então, a Estônia, número 4, né, que aí a gente dá uma olhadinha, né, volta só a imagem um pouquinho, por favor, né, a Estônia, número 4, a Letônia, número 8, e a Lituânia, número 9. E a sigla, né, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, teve alunos aí que colocaram União Soviética. É um termo utilizado, né, porque é uma união das repúblicas soviéticas, mas a abreviação de URSS é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tudo bem? Bom, saindo aí da comunidade dos Estados Independentes, vamos para um outro bloco, que é a União Econômica Eurasiática, tá? Que nós temos aí, né, na legenda os membros efetivos, que é a Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão e a Rússia, né, mais um bloco aí que a Rússia domina, né? Ele foi assinado em 29 de maio de 2014, por 3, na realidade começou com 3 líderes, né? Bielorrússia, né, que também é chamado de Belarus, né, para lembrar vocês, Cazaquistão e a Rússia, entrando em vigor em 1º de janeiro de 2015. Né? Na realidade, o interessante desse bloco aí é que, além de ele ser uma união econômica, né, na questão aí, né, de relações aí de comércio, no futuro, eles têm o interesse de fazer uma união monetária, como acontece com a União Europeia.
Eu não dei tanta ênfase nessa questão de características de blocos, né, porque a aula tinha interesse mais em mostrar, no caso, né, a União Europeia e outros blocos, mas na relação da sua formação, a União Europeia ela é um bloco de mercado comum, né, porque tem fluxos de pessoas, fluxos de mercadorias, né, dependendo da assinatura do tratado. Então, os países assinam os tratados que a gente viu vários ontem, né? E esse aqui tem uma outra relação muito parecida também, né? Além de ser, né, ter o interesse de ser um mercado comum como a União Europeia, nessa relação comercial e econômica, eles também querem ter uma moeda única. E formando aí nesses 5 membros, né, vamos ver aí a tela novamente, tendo um observador que é a Moldávia, tá, e possíveis membros, como a Mongólia, a Síria e o Tajiquistão. Então, além de ter países da Europa, nós temos países da África, tá, e países da Ásia, por isso a denominação de União Econômica Euroasiática. Então é interessante retratar isso, né? E mais ainda nessa questão aí de moeda única, nesse bloco como é atualmente a União Europeia. Tudo bem? Bom, vamos aí ver a bandeira aí da União Econômica Euroasiática, que também tem, né, uma definição para ela, né? Então, essa aqui, no caso, é a bandeira com fundo branco, né, que esse emblema aí simboliza o desejo de cooperação econômica dos Estados-membros, né, por isso a União Econômica, como ele é falado, né. O azul simboliza a Europa e o dourado simboliza a Ásia. Tá? E a cor da bandeira branca não poderia ser, né, ele vai representar a paz entre os Estados-membros dessa União Econômica, desse bloco aí euroasiático, beleza? Então é isso que, né, mais um bloco, né, que tem aí na Europa, né, porque quando a gente fala em bloco econômico, já pensa só na União Europeia, né, professor? Exatamente, mas aí ao passo em que vão formando blocos dentro dos continentes, esses blocos vão se relacionando com blocos de outros, né? E essa é mais uma observaçãozinha semiótica, e momento semiótica agora nessas aulas com essas bandeiras, né? Se vocês separarem bem, tem uma vaga menção do yin e yang, né? Que é um símbolo aí asiático, né? Que simboliza o equilíbrio. Se vocês olharem bem, tem ali uma relação, vai aparecer na tela para vocês novamente. Então, vejam mais uma vez aí, né? Um equilíbrio, uma parceria, em prol da paz, até da questão econômica também entre os dois continentes. Então, essas simbologias são bem interessantes a gente observar. É verdade, é bem representativo, até porque no centro está o mapa da Euroásia, né, representando, né, a formação desses países aí, muito interessante. No próximo bloco que a gente vai ver é o Acordo Centro-Europeu de Livre Comércio, né, com a abreviação EEA, sempre lembrando que essas abreviações são em inglês, né, por isso que é diferente aí do que a gente fala. Ele também é um tratado de livre comércio, tá? Aí é mais na Europa Central, né, pelos países que nós estamos vendo aí na legenda, né, com uma formação aí feita pela Polônia e pela Hungria e antiga Tchecoslováquia, porque isso aí esse bloco foi feito em 1992, na cidade de Cracóvia, na Polônia. Tá? E o interessante desse bloco é que esse bloco ele foi feito para uma transição ao capitalismo, porque se vocês observarem aí, boa parte desses países, né, praticamente aí os países todos aí são países que eram socialistas, né? Quando tinha, né, a União Soviética, ela tinha seus parceiros aí pelo Pacto de Varsóvia, né, e pelo Comecon, que era o acordo econômico. E esses países aí, né, no caso aí nós tínhamos a Tchecoslováquia, nós tínhamos a Iugoslávia, eram países socialistas que faziam acordos com a União Soviética. Então, esse acordo aí, que é um acordo de livre comércio desses atuais países, eles têm essa relação, se uniram, né, para fazer uma transição entre o socialismo e o capitalismo desses países, e até para, posteriormente, entrarem na União Europeia, como aconteceu com boa parte desses países, porque alguns ainda estão em processo, né, de se entrar como membro efetivo da União Europeia. Então, é interessante desse bloco é isso, né, uma fase de transição entre o socialismo e o capitalismo, e, posteriormente, né, o interesse para a entrada para a União Europeia. O próximo bloco, também que faz parte aí do espaço europeu e tem influência da União Europeia, é o espaço econômico europeu. Tá? Nós temos aí,
né, 30 países da Europa. Né, ele foi criado em 1944, né, a fim de alargar as disposições do mercado interno da União Europeia, né, com essa relação interna entre os países. Né. Então, a princípio, entraram 17 países, né, sendo aí, né, considerado o maior mercado comum interno, né, do planeta, né, e eles têm aí 4 pilares, né, que eles aqui definem dentro desse bloco aí, que tem uma relação de acordos comerciais e acordos econômicos entre os países membros. Né. A Suíça, ela fazia parte, mas depois ela acabou se retirando aí, mas ainda faz acordos aí com os países, né, por causa dessa questão interna. Então, boa parte dos países da Europa acabam fazendo acordos bilaterais, acordos multilaterais, quando não fazem parte aí desses blocos econômicos ou dessas cooperações econômicas que aparecem. Agora eu vou mostrar para vocês uma das organizações mais importantes que nós temos na Ásia, que é a Organização para a Cooperação de Xangai. Tá? Essa é uma organização que ela já tem um bom tempo, ela é desde 1996. Nós estamos vendo aí os 8 membros em vermelho, né, os 8 países membros, e aí nós temos o Cazaquistão, a China como principal membro econômico, nós temos a Índia também como um bloco aí importante, é um país importante, né, por fazer parte aí dos 10 países mais ricos do mundo. Aí nós temos o Paquistão, o Quirguistão, a Rússia, outro país aí que faz parte das maiores economias do mundo, o Tajiquistão e o Uzbequistão. Os que estão em verde são países observadores. O Afeganistão, a Bielorrússia, o Irã e a Mongólia, e 6 parceiros de diálogo, né, que todos, quando a gente fala em países observadores e países, né, parceiros, são países que têm uma intenção de entrar nesse bloco. Só que, para entrar, eles querem observar como é que funciona. Por isso que a gente fala em países observadores, países parceiros de diálogo também tem essa relação, ou para fazer acordos bilaterais ou multilaterais com alguns países, principalmente com as 3 maiores potências desse bloco, que no caso aí é a Índia, a Rússia e principalmente a China. Tá? O problema desse bloco é que o Ocidente considera um bloco meio que preconceituoso em relação ao Ocidente. Né? Então, ele tem certas questões aí que eles falam, retratam muito, principalmente os Estados Unidos, com a questão de separatismo de algumas regiões desses países, né, com a questão aí, por exemplo, né, de terrorismo, né, que os Estados Unidos gosta muito de falar sobre essas questões, principalmente na região do Oriente Médio. Né, então, são relações aí que têm um certo empecilho para o Ocidente por essas questões aí, né, são questões aí que podem ser conversadas e podem ser deixadas de lado, principalmente quando a gente fala em processos econômicos, né, na atual conjuntura e principalmente no século XXI, né, professora? Exatamente. Então, às vezes até a própria paz, né, a própria arrefecer, na verdade, diminuir as competições, as concorrências, é preciso que se supere ou que se coloque de lado algumas questões aí políticas, questões internas dos países, né, porque senão se perdem aí as intenções da formação do próprio bloco, né, professor? Exatamente, né? Tem também a questão do antagonismo que eles têm contra a OTAN, né? Apesar de fazerem parte aí da OTAN, eles têm essas questões relacionadas, porque tem que lembrar também que o processo inicial da OTAN, né, veio na questão entre a União Soviética e os Estados Unidos, que é a organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, essas questões aí acabam ficando, mas é o que a professora falou, né, tem questões aí que podem, né, ser deixadas de lado, principalmente, né, quando a gente fala em crescimento econômico, né, e relação de parceria, porque senão ninguém vai acabar andando para frente aí, né? Exatamente. A gente vai ver agora uma outra associação. Será que essa é mais pacífica, é mais benquista no Ocidente, professor? Essa daí é uma das mais importantes aí do mundo, né, que faz parte também da Ásia, que é a Associação de Nações do Sudeste Asiático, que é a famosa ASEAN, é uma das mais famosas aí, né, junto com a APEC, né, com essa relação, né, de blocos econômicos da Ásia. A diferença é que a APEC tem países de outros continentes, né? No caso aqui, ela faz parte aí da Ásia. Então, é uma organização de cooperação, né? Ela é muito parecida com a cooperação de Xangai, tá? Ela também tem uma relação aí com essa organização que nós vimos
anteriormente, mas ela vai mais do que isso. Além de cooperar economicamente, ela facilita a integração política, de segurança, militar, educacional, sociocultural, entre outras questões na própria Ásia. Ela está localizada na capital da Indonésia, Jacarta. A primeira conferência de ASEAN vem bem antes da de Xangai, é de 1976. Então, esses países aí, eles fazem uma relação muito forte, principalmente em questões socioeconômicas, e foi fundado aí pela Tailândia, Indonésia, Malásia, Singapura e Filipinas, que nesse período eram os tigres asiáticos. Então, vejo essa relação econômica forte que tem na relação com o Ocidente, por causa dessa questão aí dos tigres asiáticos, tá ok? A próxima imagem que vocês vão ver é o emblema da ASEAN, de novo, representando aí, esse bloco econômico, ela representa também uma estabilidade, pacificação, união e dinamismo. Tá? As cores do emblema azul, vermelho, branco e amarelo representam aí os brasões dos estados, de todos os estados membros da ASEAN. Então, o azul representa paz e estabilidade, o vermelho representa coragem e dinamismo, o branco mostra pureza e o amarelo simboliza a prosperidade. Tá ok? Então, também aí uma representação bem significante aí do emblema da ASEAN, muito parecido aí com todos aí que nós vimos nessas duas aulas que nós tivemos. Nós temos um outro tratado aí também na Ásia, que é o Tratado de Livre Comércio entre a Associação de Nações do Sudeste Asiático e China. Tá? Então, como ele já diz, é um tratado de livre comércio, é uma zona de livre comércio entre esses países que aparecem aí na legenda da região asiática. Ele é chamado aí de AUCAC, lembrando que esse termo aí também está em inglês. Tá, okay? E o principal país, para variar, dos países asiáticos que formaram os blocos, é a China. Por isso que a China tem uma representatividade muito forte hoje na Ásia, inclusive tendo uma relação maior até do que o Japão. Tá? Só para vocês fazerem uma comparação, tá ok? Vamos para uma interação, pessoal. Agora a gente vai ter mais um momento de interação aí, para vocês também mobilizarem alguns pontos colocados na aula de hoje, e vai aparecer a pergunta para vocês na tela agora. Vamos lá. A pergunta é: qual a importância do bloco econômico para um país ou região? 1 minuto, tá, gente? Em 1 minuto a gente volta. Voltamos. Muitos estudantes pontuando a questão da economia. Eu selecionei aqui algumas respostas que estão um pouquinho mais complexas, com mais informações para o professor Antônio conhecer, tá? Então, o Bruno, por exemplo, disse que é para os países terem um controle da economia de cada país. A Alana diz que é por uma questão de acordos, é importante fazer acordos entre os países. A Caroline disse menos gastos e mais lucros. O Samuel disse que os acordos garantem estabilidade econômica. E a Rafaela disse que esses blocos, esses acordos, asseguram para os países relações econômicas, culturais e sociais. Nossa, perfeito. Não tem uma resposta que eu possa falar, tá equivocado, tá errado. Tá muito boas, principalmente essa questão de falar, principalmente economicamente. Tem, lógico, o aspecto cultural, o aspecto social, mas todo bloco aí, mesmo de quando fala tratado de cooperação, tudo isso é para proteger a sua própria economia.
né? Então, quando você fala em Mercosul, quando você fala em União Europeia, a PEC, todos esses blocos aí, eles têm esse interesse. Até porque, eu falei, até comentei na primeira parte, né? A União Europeia surgiu com o interesse de evitar que os Estados Unidos dominasse a Europa. Então, o Tratado de Roma de 1957 é em cima do Plano Marshall. Isso aí, lógico, eles não vão falar, nós estamos montando esse bloco, né, para combater, né, o comércio dos Estados Unidos aqui na Europa. É lógico que não. Mas é óbvio que eles têm esse interesse. Cada um tem que defender o seu, porque senão, nesse mundo globalizado, vai acabar se perdendo. Então, por isso que é importante retratar isso aí. No próximo bloco aí, a gente já vai ver aqueles blocos que eu falei para vocês, né, que além da Ásia tem outros continentes. Então, a parceria transpacífica, né, o nome já diz, né, ele ultrapassa aí o Oceano Pacífico, indo para a América, né, e não, é um acordo também de livre comércio, estabelecido entre 12 países, né, nós temos os membros que estão em verde, né, então nós temos Canadá, nós temos o México, nós temos o Chile, né, e temos a Austrália, né, nós temos vários países também da Ásia, o Japão está incluído aí também, tá? E tem os países interessados em aderir, que é o caso aí da Índia, que é o caso da Indonésia, que é o caso também da Colômbia, né, aqui países aí da América Central. Tá? Então, ele tem esse nome porque os países são banhados pelo Pacífico, né? Então, né, com a exceção aí da Índia, que está no Oceano Índico, né, e as negociações foram feitas, acordadas a partir de 2015, e o interesse aqui é o crescimento econômico, né? Além do crescimento econômico, tem a questão dos empregos, né, por ser uma zona de livre comércio, né, a competitividade e a produtividade perante os outros blocos econômicos, então é sempre importante retratar isso. Tá? Só colocar aí para vocês na próxima tela aí, os países aí que são membros aí fazendo parceria, né, nesse TPP, que é a parceria transpacífica, né, sendo o principal país aí, né, o Canadá e o Japão, né, um do lado da América e o outro aí do lado da Ásia, perfeito? Na próxima tela, aí nós temos aí o que eu citei anteriormente para vocês, né, que é um dos maiores blocos econômicos que nós temos no planeta, né, que faz parte também, né, da Ásia, que é o do Ásia do Pacífico. Então, nós temos aí a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, que tem a sua abreviação, né, como APEC, né, que é uma sigla em inglês, né, um fórum constituído aí por 21 países membros, né, localizados aí no Círculo do Pacífico, como a gente vê na imagem. Né, ele promove também o livre comércio, a cooperação econômica entre a Ásia e os outros países aí. Né, então, esses blocos comerciais também são blocos regionais. Tem o Japão aí como um dos principais países e também faz parte do G8. Então, a APEC também é considerado aí um país, um bloco, né, extremamente importante, porque, principalmente, quando a gente fala de blocos econômicos de zona de livre comércio, é porque envolve, né, a liberação, né, dos produtos entre esses países. É o caso aqui da América, por exemplo, do NAFTA, né, na qual tem os Estados Unidos, o México e o Canadá. É lógico que os Estados Unidos detêm aí mais de 78% desse bloco economicamente, né, mas é a zona de livre comércio, os produtos, né, eles são livres aí, ou são acordados aí, dependendo aí da sua tarifação. Já o Mercosul aqui é uma união aduaneira, ou seja, ela tem a TEC, que é a tarifa externa comum, né, que é efetuada pelos países membros, que é isso, bom retratar. Por ser denominado de Mercosul, né, também ele tem a intenção de ser um mercado comum. Né, então, vejo que tem diversos blocos do mundo. Logicamente que essas aulas retrataram, né, os blocos da Europa e da Ásia, e aí vocês, né, perceberam um pouquinho de que nós não temos só a União Europeia na Europa, né, professora? Nós não temos só a PEC na Ásia, temos outros blocos econômicos. Né? Exatamente, inclusive alguns intercontinentais, como a gente conseguiu observar aí em vários mapas e nas informações que o professor Antônio trouxe para a gente na aula de hoje. Falando nisso, se você gostou da nossa aula, avalie através do QR Code ou do link, você vai ter acesso à nossa pesquisa para vocês avaliarem a aula de hoje. Eu queria agradecer a todos aí pela participação do chat. Até a próxima aí, né? Participem mais aí das aulas. Obrigado. Um forte abraço para vocês, professores e alunos, e a todos que participaram. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.